isso, vamos começar mais um encontro, né? Agradecer aí a presença de todo mundo. É o nosso quarto encontro do Descomplica Psi, que é um grupo gratuito para profissionais da saúde, né, com o objetivo da gente discutir temas relacionados à saúde mental. Então, a gente já teve alguns encontros anteriores que estão gravados aqui no YouTube, e aí você pode acessar esses encontros e ver como é que foram essas conversas que têm sido, de modo geral, muito boas, né? A gente tem tido encontros muito bons. Hoje, a gente vai conversar com Betânia Maciel, que é enfermeira, trabalha com práticas integrativas. Daqui a pouquinho vou deixar ela se apresentar, e aí eu tenho certeza que vai ter uma conversa maravilhosa nesse sentido, né? Dar alguns informes, né? Dizer que os grupos estão abertos. Se você tiver alguma indicação, né, de profissionais da saúde, que você queira que faça parte dessas discussões, se você próprio quiser fazer parte dessa discussão, é só mandar uma mensagem para a gente, ou no Instagram, ou aqui mesmo pelo YouTube, e aí eu posso estar mandando o link do grupo e você pode estar entrando para participar dessas conversas e dessas discussões, tá bom? Mas o informe que eu queria dar é que é dia 4 de novembro, eu vou lançar um curso de psicofarmacologia, que é para profissionais da saúde. Sempre me perguntam, né? É só para médico? É só para profissionais da saúde no geral, para médico, enfermeiro, psicólogo, qualquer profissional da saúde que tenha esse interesse de aprender um pouco mais sobre psicofarmacologia, que eu acho que é um conhecimento importante, né, no nosso cotidiano. Então, esse curso, ele foi um curso gravado, final de julho, início de agosto. A gente teve, na época, uma turma online, ao vivo, né, síncrona, e aí agora esse curso eu vou lançar ele gravado, né, as aulas já estão gravadas, são 10 horas de conteúdo, tá bem legal o curso, ele tem toda a gama, né, dos psicofármacos, a gente passa pela questão do mecanismo de ação, indicações, enfim, é bem interessante. Semana que vem eu vou fazer uma série de lives, né, para essa questão do lançamento do curso, e aí vou, nessas lives, trazer mais detalhes do curso, mais informações. Então, eu vou tanto nos grupos lá do WhatsApp, eu vou divulgar as lives, né, para vocês poderem assistir, se tiverem interesse, quanto dessa questão da inscrição, de quando vai ser, bem direitinho para todo mundo ter acesso, né? O curso está gravado, a base que a gente está disponibilizando é na Hotmart. Então, quem já fez curso pela Hotmart sabe como é bem prático, a pessoa, né, se inscreve, assiste as aulas por lá mesmo, e é bem intuitiva a plataforma. Era isso. Então, eram essas informações que eu queria dar. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Betânia, né, uma queridíssima pessoa que eu tenho certeza que muita gente aqui já conhece, né, e eu tenho o prazer de tê-la hoje aqui como nossa convidada. A palavra é sua, minha querida. Pode se apresentar. Nossa, eu é que estou assim, né? Muito feliz e grata, eu sou muito feliz e grata por, além de participar e encontrar amigas como Diane Gilbert, né? Que é a mulher das mandalas, linda, maravilhosa, com esse sorrisão aberto. Olha só como é interessante, né, a coisa. Ontem a gente veio de uma live, essa semana foi a semana das lives. Parece que quando a gente mexe com essa energia da prosa, da conversa, ela começa a se expandir, os convites começam a chegar. Meu Deus, qual é o aprendizado que eu tenho aqui? É de que eu preciso retomar essa prosa que eu gosto tanto dessa roda de conversa. É tanto que quando o doutor Adriano me perguntou hoje, você trouxe algum slide? Eu falei, não, eu sou a moça da prosa. Eu converso pelos cotovelos, né? Então, eu vou para uma conversa muito legal. Eu queria começar dizendo quem eu sou, né? Quem eu sou. Eu sou uma grande amiga de Adriano, eu me considero assim. Se ele não me considera, eu não sei, mas eu sou uma grande amiga. A gente vem de uma longa caminhada, de uma longa prosa, porque eu não sei se tem outros enfermeiros aqui, mas quando eu conheci Adriano, eu conheci justamente por essa prosa, por esse lado dele muito próximo, muito do emocional muito forte dentro de mim, e a gente foi criando aqueles laços de amizade, desde universidade privada até o momento de chegar e ele, né, dizer assim, você trabalha com práticas integrativas. Eu trabalho com práticas integrativas e ele chegar e confiar pessoas, pacientes dele, para que a gente fizesse esse complementar, né, do tratamento que ele vinha fazendo com o paciente. Então, eu queria agradecer em público hoje pela confiança que você tem no meu trabalho, né, e em mim como pessoa. Muita gratidão, doutor Adriano. A admiração é recíproca. Não, imagina, é uma confiança porque, de fato, há uma reciprocidade mesmo. E eu considero, sim, você é uma grande amiga há muitos anos, inclusive. Há bastante tempo. Bom, vamos lá para o que me trouxe aqui, né? O doutor Adriano me fez um convite para a gente conversar um pouco, né, dessa questão das práticas integrativas
e complementares com a questão da saúde mental, né? Eu estou hoje falando, inclusive, de um espaço terapêutico que é meu e da Valesca Caú, e que a gente atende aqui pessoas, né, há um tempo já, nessa volta do pós-Covid. Mas essa minha história com as práticas integrativas, antes mesmo de ter esse nome, lá atrás, para trás, né, doutor Adriano? Que a gente chamava de terapias alternativas, isso começou na minha vida em 1987, gente. Eu conheci as primeiras práticas que hoje estão ditas e lá bem claras no Ministério da Saúde, que são as práticas integrativas, que já são 29. Eu comecei escutando falar pela primeira vez sobre o Reiki, em 1989. E aí vocês dizem assim, mas como que você conheceu? Eu conheci pela dor. Não foi pelo, eu estou aqui, eu estou querendo saber e descobrir qual que é as práticas integrativas. Não, eu quero saber o que, que pode me ajudar aqui, diante de um desconhecido, porque naquela época eu estava vivendo uma história desconhecida que se chamava doença de Alzheimer. Na verdade, era mal de Alzheimer na família. E eu estava mentalmente afetada, né? Eu estava num movimento muito forte dentro de mim, que era um movimento não foi considerado uma depressão, mas foi uma ansiedade tão grande que tomou conta de mim que quase que eu acabo casamento, o autocuidado, foi para os beleléu, foi tudo assim, muito forte. Eu falei, se eu não me cuido, eu vou ficar aqui numa situação muito difícil. E eu era enfermeira, eu terminei em 1986, sou muito honrada, né, muito grata à profissão que eu escolhi, e eu sentia também que nesse cuidado faltava um algo mais, porque dizia-se muito, a enfermagem tem a essência nas mãos do cuidado, e eu dizia, meu Deus, como é que eu estou num lugar onde a essência é o cuidado e eu não reconheço esse autocuidado? Eu não reconhecia. E foi quando eu conheci uma ferramenta chamada Reiki. E aí vocês fiquem muito à vontade para a gente fazer esse trocadilho, se alguém quiser saber alguma coisa. E é uma grande e querida amiga, ela não está mais conosco, não sei se o doutor Adriano conheceu, que foi a Virgínia do Hospital Giseuda Trigueiro. E ela falava assim, Beth, tem coisas que a gente não vê, que a gente não sabe o que é, mas que é muito bom e que faz muito bem à nossa alma. Por que você não vai fazer uma sessão de Reiki? Eu falava Reiki, mas o que é Reiki, né? Ela falou, é um toque de mãos, é muito suave, é um toque sem toque. E foi quando eu conheci as primeiras práticas. Eu queria só situar vocês para ver como é que essa enfermeira, né, muito assim dentro das coisas do cientificidade, depois dos estudos, tem que comprovar, tem que não sei o quê, foi conhecer o reiki, cheia de barreiras, né, para falar a verdade, eu fui com muitas barreiras. E eu conheci e me apaixonei pelo reiki. Então, de 1989 até 2003, eu fiquei com o reiki, aplicando em mim, me auto-aplicando e levando também para o hospital. Isso eu levava com muito cuidado, doutor Adriano, porque eram coisas muito fortes. Naquela época havia muito preconceito, havia muita coisa assim, muito estigma mesmo, por parte até de colegas nossos, e está tudo bem, porque havia desconhecimento sobre isso, né? E também eu acho que o que influenciava muito era que as terapias tinham o nome de alternativas, e isso deixava uma certa insegurança, porque se não é isso, é isso. Ou seja, uma coisa substitui outra, e a gente sabe que hoje que não. As práticas complementares em saúde vêm dentro da medicina convencional ajudar e ajudar muito, não é? A gente sabe disso aqui, que há um complemento, há uma soma, como a gente também pensou em equipe multiprofissional, quando é que a gente se discutia em equipe multidisciplinar, né, transdisciplinar hoje, como a gente fala. Então, isso foi aos poucos acontecendo, e eu cada vez mais apaixonada pela enfermeira fora da caixa que eu estava me tornando, porque eu me tornei uma pessoa fora da caixa, porque eu chegava no hospital e uma criança colocava, né, assim, eu não quero eu não quero ir para cirurgia, vamos dizer assim, uma coisa mais ou menos desse tipo. Eu falava assim, olha só, antes de você ir para cirurgia, você vai colocar um aviãozinho, vai não sei o quê, a gente vai botar, vai isso, vai aquilo. E tinha muito essa história contada minha para diminuir aquela dor, que não era uma dor física, mas era uma dor do medo. O meu emocional estava abalado, né? Quando estava vendo essa criança, que eu não poderia fazer nada. Então, eu comecei a buscar outras coisas, até chegar no dia que era oficialmente, né, posto em Natal, através de uma secretária de saúde muito top, chamada Ana Tânia, em que ela convida a gente para dizer a chance da gente trazer todo o conhecimento que você tem, né, para dentro do serviço do espaço de saúde. Eu queria me situar um pouco nisso até chegar aí em torno de 2006, foi quando a gente instituiu dentro da, né, a partir do Ministério da Saúde,
as questões das práticas integrativas. Lembrando que 2006 para trás, eu já trazia a dança, eu já trazia o reiki e o toque com as mãos para dentro da unidade de saúde de Candelária, onde eu passei 26 anos da minha vida. E que foi muito bem colocado, porque tem uma coisa muito interessante que eu acho que é bom a gente trazer para cá, gente. O conhecimento, ele é lindo e ele é pertinente, e a gente precisa entender isso. Eu não posso, eu particularmente, estou falando por mim, colocar uma prática de final de semana dentro de um contexto assim, tipo internet, de um curso rápido, de não sei o quê, e me dizer, eu já sou terapeuta integrativo e estou aqui para fazer e acontecer. Não, eu fui procurar mesmo o conhecimento. Então, eu fiz formações de longo tempo, como arte terapia, como reiki, me tornei mestre. Já para vocês terem uma ideia, eu tenho quatro cursos de reiki, nível 1. Porque cada vez mais eu queria me aprofundar nisso e saber que aquilo que estava me ajudando estava trazendo também, além de tudo, um conhecimento científico, porque eu precisava comprovar. E aí eu tinha trabalho publicados e tudo mais nessa questão das práticas integrativas. Era isso que eu queria trazer, assim, deixar vocês muito abertos também para a condição disso, porque senão eu falo muito, falo pelos cotovelos, e possa ser que eu não traga para vocês aquilo que é bacana para a gente trazer, né? Mas dentro dessas práticas, inclusive, hoje eu tenho várias formações para poder cuidar das pessoas e levar o meu cliente, meu interagente, meu paciente, como vocês queiram chamar, até onde eu cheguei. Porque se eu estou hoje aqui, eu também já passei por várias coisas que me abalaram, né, emocionalmente. E eu fiz uso disso e comprovadamente tenho isso comigo, primeiramente, que foi muito bom. Então, me ajudou muito, me ajudou a cuidar 12 anos de uma mãe com doença de Alzheimer, me ajudou a trabalhar dentro da unidade de saúde, que as pessoas estavam todas aperreadas lá, porque faltava isso, faltava aquilo, eu dizia, minha gente, eu sempre tenho um instrumento a mais, quando uma pessoa diz, está faltando duas coisas, eu dizia, eu tenho 20 para a gente trabalhar isso aqui dentro, e tornar quem está chegando aqui com tanta dor, emocionalmente melhor. Betânia, uma das coisas que mais me chama a atenção, assim, nas práticas, né, nos terapeutas, eu não sei se a gente chama de terapeutas, né? Acho que sim. Sim. Uma das coisas que me chama mais a atenção, e um dos motivos de chamar você para conversar sobre isso, e aí relacionando essas práticas à saúde mental, é a capacidade que os terapeutas têm de acolher, né? Isso sempre me chamou muita atenção, né? Sim. E de um olhar que é um olhar muito integral do sujeito, né? O que, assim, me chamou sempre muita atenção, porque na saúde, de modo geral, é algo que a gente sente falta, a gente carece desse acolhimento, desse olhar integral. Às vezes o olhar é muito sectarizado, ele é muito compartimentalizado, né? Ele é um olhar muito compartimentalizado e a capacidade do acolhimento ela é muito reduzida, ela é muito pouco empática. Então isso sempre me chamou muita atenção em você e em várias outras pessoas que trabalham com práticas integrativas desse poder do acolhimento. Como é que você enxerga isso e como é que por que é assim? Por que as pessoas que trabalham com práticas integrativas são tão acolhedoras? É a formação que faz assim? É do princípio? Ou é uma seleção natural, tipo Darwin? As pessoas que são acolhedoras naturalmente vão para as práticas. Eu acredito nesse Darwin, viu? Desculpa aí, Betânia. Não, pode falar. Eu acredito bastante nesse Darwin, viu? Porque eu vejo Betânia, né, dentro da enfermagem, que é uma coisa assim, é humanizada, claro, mas tem a sua sistemática, né? Mas aí vem ela e desconstrói e fica essa referência. De onde eu acredito em Darwin. Eu acredito em Darwin. Venha, Betânia. Eu acho, sempre que eu olhava para essa questão do acolhimento é tudo, né? Você olhar para esse ser e olhar para ele de forma do todo, do total, na sua totalidade, né? Chegar para mim e dizer, por exemplo, quando eu pego alguém que vem com um transtorno de ansiedade, eu sei que não tem só isso, não tem só, o diagnóstico é médico, mas tem algo mais que ele precisa ser recebido, que ele precisa ser acolhido, que ele precisa ser acolhido na sua dor e na sua integralidade.
Porque é o que eu vejo muito hoje, né? Muitas vezes a gente está, assim, dentro de um serviço de saúde, e até pelas questões que são muito atropeladas na vida da gente, a gente não para olhar o que é que traz tu aqui. Eu vou contar uma história muito interessante, eu gosto muito de contar história. E tinha um senhor, eu passei 26 anos, eu era moradora do Candelária, e tinha um senhor que ele ia na unidade de saúde 2, 3 vezes por dia. 2, 3 vezes por dia ele ia lá verificar a pressão. E aí, um dia, as meninas falaram, eu não sei o que está na atenção, mas que vem o dia todo que Deus dá aqui. Aí alguém falou, porque é o bom atendimento, é o acolhimento, é não sei o quê. E um dia eu cheguei e fui lá, eu fui falar com ele. E aí, como é que o senhor está? Ele olhou para mim e disse, estou muito bem, estou muito bem. E aí, gosta muito de vir aqui, né? O senhor gosta muito de vir aqui? Ele disse, não, minha filha, eu não venho aqui porque eu gosto. Eu venho para ficar livre de casa. Aqui, pelo menos, eu encontro pessoas que me acolhem, que me perguntam como é meu nome, qual é a minha idade, e eu estou em casa e o que eu recebo é a polícia procurando meu filho que está drogado. E aquilo me engasgou pra caramba. E fez eu repensar, isso faz muito tempo, gente, isso faz bastante tempo. E me fez repensar, por exemplo, qual que é o meu atendimento. O que que é acolhimento de verdade? Enquanto profissional, o que que eu tenho para oferecer a quem chega ali procurando e está com uma dor muito grande e não ser nem reconhecido dentro do seu próprio ambiente. Quando você fala em acolhimento, eu acho que a gente não aprende ainda na universidade, mas a gente já tem alguns toques do que é não acolher. Tá? Dentro da universidade, a gente já tem alguns toques com relação a isso. Eu me lembro porque dentro da minha profissão era assim, isso é isso, é isso, é isso, é a técnica pela técnica, e vamos embora. E eu dizia, mas cadê o cuidado? Cadê esse acolhimento? Cadê eu chegar e alguém me receber com um sorriso? Não importa se eu estou bem tomado banho, se eu estou limpinho, se eu não estou, se eu estou isso, se eu estou aquilo. E aí, eu comecei a ver que eu precisava, não só eu estar bem para receber, como eu também precisava ter um ambiente acolhedor. Porque também não adianta só eu ser acolhedor, mas o meu ambiente tem que ser acolhedor. Pode estar pouco arrumado para receber, e ele deve estar para receber, porque afinal de contas é um estabelecimento de saúde. E aí, o que é que eu comecei, doutor Adriano, foi fazendo dentro do meu serviço, a minha sala ser a diferença. Eu me lembro demais disso, que era um local onde as pessoas gostavam de chegar, porque tinha um cheiro diferente, tinha uns aromas, tinha um sorriso diferente, que era o meu, tinha um olhar para eu sair da porta e dizer assim, se eu demorar um pouco, é porque eu vou precisar mais ficar com Maria do que com João. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. É dar a informação, é chegar e esse acolhimento vai além de eu chegar e dar um abraço. Às vezes eu nem precisava dar um abraço. Em épocas de pandemia, isso nem poderia ser feito. Mas não era só isso. Era a informação, era a coerência, era a consistência de você olhar para essa pessoa e ver que está ali alguém que é centelha divina tanto quanto você, de chegar para essa pessoa e dizer assim, criatura de minha alma, eu e você temos as mesmas coisas. Não importa se você é um preso, se você é isso, se você é aquilo. Você é igual a mim, eu sou igual a você. As diferenças têm outras questões, mas ela também pode ser acolhida, porque eu acolhi as diferenças. Eu aprendi na dor, porque eu aprendi várias vezes a não ser acolhida no meu próprio ambiente de trabalho, pelos meus colegas, por exemplo. E isso era muito ruim. Então, cada vez que acontecia alguma coisa, eu fui aprendendo algo novo na minha vida. Eu não sei se vocês percebem, mas às vezes a gente considera aquilo que não é o legal que a gente espera como uma coisa ruim. Eu não, eu transformo isso em aprendizado na minha vida. Então, acolhimento eu aprendi pela falta dele. Acolhimento eu entendi que é algo muito maior do que só um abraço, do que só um sorriso no rosto. É um conjunto de coisas, inclusive acolher os teus colegas dentro do teu serviço, para que eles trabalhem pelo menos na mesma vibração que a tua. Na mesma vibração que a tua. Era tanto que as meninas olhavam assim e faziam assim. Eu não sei como é que você chega aqui, eu chegava antes de todo mundo, mas eu chegava porque eu queria fazer roda de dança circular. E se eu deixasse para fazer roda de dança circular no final, quando o atendimento terminava, eu não ia ter mais ninguém. Mas se eu chegasse antes, eu ia pegar as pessoas que estavam na fila, falando mal, olhando não sei o quê, falando da novela que acabou, falando não sei de quê, falando não sei de quê. Eu chegava 1 hora antes no posto, e aí o que é que eu fazia? Pedia ao porteiro para fechar o estacionamento, para não entrar ninguém, para ficar o espaço. Quem conhece o Centro de Saúde Candelária, ele é amplo, ele é cheio de árvore. Ligava o som do meu carro, botava lá um pendrive e fazia, gente, olha só, ao invés de a gente estar conversando de olho de quartinha, vamos pôr uma prosa bem gostosa, vamos lá. E aí a gente ia para uma grande roda, vinha homens e mulheres, oh, meu, assim, sabe? Ah, mas a gente vai também, eu digo, vai, ninguém perde lugar, ninguém perde lugar. Tá todo mundo dando a mãozinha, vamos lá. E aí a gente começava a falar ali, e era 1 hora de um movimento terapêutico, porque a dança circular, ela também é um movimento terapêutico,
tá, gente? E aí as pessoas diziam, né, o que que traziam ali? Ah, eu trago muita raiva, eu tô com muita raiva, eu já vim aqui nesse posto não sei quantas vezes, e não peguei a ficha, não sei o quê. Ah, então quem já passou por uma situação dessa? Como é que foi? E aí a gente ia trabalhando essa coisa, né, e emocionalmente, aí alguns choravam, alguns riam, depois a gente dava-se as mãos. O acolhimento, ele pode ser tanto individual como em grupo. E eu prezei muito isso. Eu fui estudar sobre isso, eu fui vivenciar isso, eu fui acolher isso, eu fui me acolher para acolher as pessoas que chegavam no serviço. E hoje eu sou quem eu sou, porque eu primeiro aprendi com a vida como que a gente poderia fazer. A grande faculdade foi a vida, doutor Adriano. Acho que ela me botou de frente para dizer assim, há alguém que precisa da tua ajuda e que você pode ser contribuição na vida dela. Então vai lá e faz. E é chamada para ação mesmo. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou eu posso monopolizar aqui? Por favor, viu? Fiquem bem à vontade. Acho que tem 2 mãozinhas aí levantadas, agora Opa. 3. Estou vendo aqui. Vamos lá. Quem são as mãozinhas aqui? Eu não sei a ordem, mas está Frederico e Ana Augusta, que levantaram a mão. Não sei quem levantou primeiro. Eu acho que tem outra pessoa também, doutor Adriano, que levantou. Não, era eu, mas acabei de baixar. Eu tinha visto outra pessoa, juro. Acho que foi Frederico. Pode começar, Frederico. Vai lá, Fred. Oi, Betânia. Oi, Frederico. Eu sou Prazer em conhecer Frederico. você. Prazer também, viu? Eu sou Frederico, mas, pessoal, acho que tem dificilmente um Frederico é chamado de Frederico, assim, é Fred mesmo, então, certo. Eu queria te fazer uma pergunta, que é uma provocação, na verdade, e eu não sei se, de repente... Acho que a minha formação crítica, e, embora ela seja crítica, mas seja acolhedora, né? E eu dou uma importância muito grande para o cuidado, e nos trabalhos de formação que eu faço, eu enfatizo muito essa questão do acolhimento, principalmente na área da educação. E eu queria te falar, eu queria te perguntar uma coisa. Como é que a gente pode diferenciar a terapia integrativa, né, do que não é terapia integrativa? Porque a gente vê tanta coisa, assim, principalmente na internet, e assim, de cursos, de fórmulas, né? E são coisas que às vezes me preocupam um pouquinho, né? E que eu ouço falar, escuto, a pessoa de repente vai no final de semana, faz um curso, assim, eu estou colocando aqui, até pode ser até ignorância minha mesmo, né? Mas, assim, por exemplo, terapia quântica sistêmica, sabe? Os coaches da vida, né? Oferecendo essa oportunidade às pessoas, mas muitas vezes apresentando, na maior parte, né, do seu serviço, fórmulas, né? Do tipo, assim, eu já ter escutado, dê 40 abraços por dia que você vai, sabe, que você vai conseguir o teu objetivo, seja lá qual é. Então, assim, baseado nisso que eu estou colocando, né, eu vejo muito pouco acolhimento, muito pouca escuta, e muito mais fala, fórmula, faz assim, faz assado, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? O que é realmente a prática interativa e o que não é. Tá. A gente pode utilizar um pouco do que é, vamos no Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde, ele traz hoje 29 práticas que ele considera, né, como sendo práticas integrativas.
Além dessas 29, eu faço algumas que eu vivenciei e eu considero muito legal. Por exemplo, barras de access, é uma coisa que eu gosto muito, utilizo muito nos meus pacientes e vem dando excelentes resultados desde 2015. Mas uma coisa que eu queria dizer também, Frederico, eu aprendi uma coisa muito, muito forte em mim. Eu me abri para a vulnerabilidade. Eu recebo as coisas. Eu olho e aprecio a não julgar. Sabe? Por quê? Porque cada um que está fazendo ali a contribuição deve ser uma contribuição, não sei, não pode ser na minha vida, pode ser na vida do outro, mas pode ser na vida de outras pessoas que acessam aquilo ali e está tudo bem, e eu considero. A única coisa que eu levo em consideração é o seguinte, aquilo que está sendo criado e ela não tem sustentabilidade, não tem raiz, ela vai cair por terra. Porque agora o universo está muito assim, muito prático, sabe? As coisas não vai passar anos e anos ali pendurado e a gente vendo aquela situação e a coisa não acontecer. Ela vai acontecer, mas não com a mesma força. Por exemplo, um reiki, gente, é milenar. Não é um conhecimento de 3 dias, ele é um conhecimento milenar. E vem perdurando até hoje, sofreu muitas coisas, muitas perseguições, inclusive, mas hoje, até hoje, é considerado como uma coisa muito forte, muito bacana na vida das pessoas. Então, eu acho que, o que é que eu faço muito? Eu olho muito para o que está sendo posto aí, eu até coloquei isso na minha fala inicial, que me preocupa, claro que me preocupa. A pessoa abrir um espaço terapêutico, eu tenho formação desde, como eu disse a vocês, lá de trás, antes de 2006. Eu vim abrir um espaço terapêutico em 2012, porque eu fui buscar conhecimento, eu fui aprofundar conhecimento, eu fui ver os estudos que tinham para isso. Mas eu escuto muita gente dizer, para você ser um terapeuta, não precisa ter formação, é só ser terapeuta. Não é. A minha avó, ela fazia chás maravilhosos. Eu tenho essa coisa há um indígena dentro de mim muito forte, e os conhecimentos dos indígenas, porque minha avó era neta de índio. Mas isso não quer dizer que eu saia receitando chá para as pessoas, porque eu sei que tem os fitoterapeutas, eu não tenho essa formação. Você entende? Então, eu acho que assim, é uma coisa de consciência também, né? De consciência e de você ver. Se aquilo está te trazendo bem-estar, tá tudo bem, beleza. Eu não vou dizer nunca. Uma vez chegou uma pessoa para mim e disse: Olha, eu estou fazendo um banho de não sei de quê, eu acho que no ferimento do pé, eu falei assim: uma enfermeira especialista em dermatologia já viu o teu pé? O médico já viu o teu pé? Porque a coisa é muito prática. Vem para o tratamento médico, ele dá as coordenadas, dá o encaminhamento, dá isso, e aí a gente vai vendo o que é que pode e é possível ser feito ali. Isso é uma questão de consciência. Eu acho que isso é uma questão de consciência. Vai uma discussão muito maior, por isso que eu acho que o Ministério da Saúde não abriu tanto ainda. Primeiro abriu para tantas, depois para mais, em 2017, mais 10, e está sendo devagarinho, porque as coisas estão sendo vistas, elas não estão tão soltas, não. Tá? A gente pensa a priori que está assim, está tudo muito solto. Tá, porque a internet é aberta. E tem curso de tudo. Tem curso para encangar grilo, não tem problema. Agora, se você vai fazer ou não, tá tudo certo. Eu tenho muito esse olhar. Todas as vezes que eu vou fazer um curso, uma imersão, uma formação, eu primeiro vejo qual é a responsabilidade que eu tenho para divulgar que eu faço isso e que isso traz resultados para o cliente. E sendo muito bem clara, nós não levamos cura a ninguém. O terapeuta não tem esse papel de cura de jeito nenhum. Vamos esclarecer algumas coisas. Então, acho que isso é muito bacana, sabe? Essa percepção também de quando você está dizendo, eu sou terapeuta, eu sou arte-terapeuta. Eu fiz uma formação de 2 anos lá dentro da unidade da UFRN, com toda a minha formação que eu já tinha na enfermagem com relação ao cuidado. Eu acho que parte muito da responsabilidade de cada um. E isso é cada um que vai ter que ter. A gente também tem isso. Tem o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, tem algumas coisas que não são preconizadas, mas eu fui a fundo desde 2015 que eu estudo Access Consciousness, que vem dos Estados Unidos, que trouxe resultados muito bons, né, que eu já coloquei isso em prática, já levei para trabalhos para dentro de congresso com por exemplo, a terapia vibracional quântica que a gente fez recentemente, que tinha médicos participando, né, que a gente usa os florais quânticos hoje, e que a base é floral de Bach. É tão interessante, né? Porque a gente tem um floral que é quântico, mas a base é o floral de Bach. O floral de Bach, ele é milenar. Lá, não é milenar, é centenário. Então, a gente tem que ter esse olhar, sim, né, para algumas coisas que são preocupantes, mas eu prefiro focar no que vem dando certo e o que está dentro e preconizado, e algumas coisas que eu acho que é interessante e que eu assumo essa responsabilidade. Tá? Eu não sei se respondi sua pergunta, mas eu acho que, para mim, é por aí o caminho.
E o não julgamento, e deixar que as pessoas, hoje é muito aberto, é tudo muito, muito aberto, né, para as pessoas fazerem. Agora, se isso vai ter sustentabilidade, eu já vi muita coisa, desde 2003, que não se sustentou. Não tem raiz, não tem questão científica, por mais que a gente diga, não precisa ser científico, mas precisa ter, sim. Ana Augusta. Concordo com você. Valeu, obrigado. Obrigada a você, Frederico. Augusta, seu microfone está fechado. Estou te ouvindo. Prazer, Betânia, muito bom lhe ouvir. E antes eu queria fazer um comentário, Adriano, é que você, quando você falou do acolhimento, algumas vezes eu digo, olha, eu acho que era ser importante ir a um psiquiatra, e algumas vezes eu escuto a pessoa dizer assim, mas o psiquiatra não ouve a gente, é porque ele não pagou essa matéria. Mas eu vou encaminhar para um que escuta, sim, né? E eu sempre encaminho para Adriano, gosto do trabalho dele, então isso é muito importante mesmo. Eu sou psicoterapeuta corporal, né? Fiz formação em biossíntese, então lá a gente estuda a energia. A gente, Reich, né, nos apresenta esse corpo que é energético. E eu sempre ficava buscando, eu sou muito curiosa, e eu encontrei as práticas integrativas, mas eu sentia, né, porque eu já venho buscando talvez uns 10 anos, eu sentia que era como se elas fossem bruxas, e o tempo todo a gente tinha que ficar, era meio de lado, assim, não era algo que era reconhecido, né? Então, quando eu fui ver nesse movimento, o SUS reconheceu, o Ministério da Saúde, eu digo, gente, que maravilha, né? E, assim, fico muito feliz quando eu vejo o Adriano, né? Porque quando o psiquiatra vai falar de práticas integrativas, meu Deus, o mundo está realmente mudando. Porque, como a Betânia fala, né? São práticas que integram, né? O Ministério da Saúde, olha, a OMS nos diz que a saúde é um equilíbrio entre o bem-estar físico, mental, social e espiritual, né? E ninguém olhava para o espiritual, para o energético. E as práticas integrativas fazem isso como ninguém, né? Então, assim, eu sou apaixonada, eu me trato com práticas integrativas, e assim, a minha mãe, com 81 anos, estava com depressão, né? É paciente de Adriano, e aí, assim, o tratamento com ele ia muito bem, mas eu disse, olha, tem uma outra coisa, assim, que eu acho que é bom. E ela disse, seus bruxos, né? Eu digo, vamos. E aí ela se curou, né, da depressão. Claro, como você disse, ninguém cura ninguém. Ela queria se curar, tanto que se dispôs a ir. Mas, assim, eu queria só falar, assim, da minha grande alegria da gente estar aqui, psicólogo, enfermeiro, psiquiatra, terapeuta integrativa, conversando, porque, gente, isso realmente é a transição planetária. É a transição planetária. E aí, quando você fala assim, Ana Augusta, eu sempre fui conhecida no mundo mesmo assim, das enfermeiras. Eu chegava no hospital, eu trabalhei no hospital maternidade, né? Então, eu chegava e aí eu levava sempre meus olhos dentro da bata, né? Eu levava um olhinho assim de lavanda, que dentro dos olhos também a gente precisa ter os cuidados. Ó, gente, nem tudo que é a dose que mata é a dose que cura, né? Também tem isso, a gente sempre tem esse olhar. Então, a gente diz assim, leva um olhinho de lavanda que não faz mal nenhum. Não, depende da quantidade e da dosagem. Pra vocês terem ideia, uma gota de óleo, ela equivale a 30, 40 xícaras de chá. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando está se usando óleo aí, aromaterapia, né? Eu vejo o povo botando óleo como quem bota perfume, não é, a coisa não funciona dessa forma. Aí eu concordo com o Frederico, que a coisa está meio que, assim, solta né, ao léu, às vezes, a gente encontra isso, mas cabe da responsabilidade de cada profissional que está procurando se capacitar. E aí eu me lembro que eu levava, dentro da minha bata, eu levava um olhinho. E tinha uma outra colega médica maravilhosa, esplêndida, que é Patrícia Arbois, né? E ela gostava muito dessas coisas, como o povo dizia com a gente. Ah, você é a enfermeira que gosta dessas coisas? Gosto dessas coisas. Ah, você é bruxinha. Aí você falando agora da bruxinha, eu me lembrei, porque eu era conhecida como bruxa. Eu disse, vocês não sabem, eu tenho uma vassoura escondida lá no meu alojamento, mas meia-noite eu começo a voar. E aí, eu lembro bem que uma vez chegou uma mãe, e eu trabalhava num espaço, depois eu tive um acidente, e eu tive que ir ser remanejada para um espaço chamado Casa da Mamãe Feliz, que de feliz não tinha nenhuma mãe. Eram as mães que os filhos nasciam, iam para a UTI, eram meninos de 550 gramas, 700 gramas, e vocês sabem que é aquela gravidez esperada e que de repente deu tudo, né, o contrário. O mental, só o doutor Adriano estando lá de plantão 24 horas para poder dar uma ajuda muito grande.
E aí eu comecei a ver aquilo e aquilo me incomodava. Então eu levava óleo, eu levava aurículo, eu levava essas coisas. Aí um dia eu recebi um recado assim, né, de um médico novo que tinha chegado, ele disse assim, doutor fulano está te chamando, disse que foi chamar a bruxinha daqui da maternidade, porque tem uma pessoa lá que está precisando das tuas bruxarias. Em outras épocas, eu ia ficar muito chateada. Depois eu entendi que aquilo ali era a carta dele, era o que ele podia, o que ele tinha naquele momento para trabalhar com algo que ele desconhecia. E que eu estava sabendo naquele momento. Então, vamos trocar essa experiência. Eu cheguei e disse, deixei a vassoura, vim aqui, o que que foi? Aí ele falou, olha, eu tenho a impressão, eu achei lindo, ele olhou para mim e disse, eu tenho a impressão que é mais do emocional dela, as dores dela, enquanto ela não se acalmar, ela não vai parir essa criança. E aí eu fiquei, caramba, vamos lá, o que é que eu tenho aqui, né? Agora ou nunca, Senhor, ilumina aí, porque agora é com tu aí em cima também, né? E nós fomos fazer, eu fui fazer com ela para ela cheirar um pouquinho do óleo de lavanda. A gente botava no algodão, eu pedia para ela respirar e tudo mais. E aí, de repente, ela foi assim, como ele foi olhando para mim, assim como um passo de mágica, não, mas ela foi se acalmando, ela foi se escutando. Eu também fui me escutando até onde eu poderia levá-la, e ele foi, enquanto médico, enquanto pediatra, que estava ali na sala, e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque tudo transcorreu muito bem, né? E talvez ela precisasse uma mulher escutar ela, e eu sabia o que que era a dor de um parto, ter o filho, porque a pediatra que estava nunca tinha tido filho, e eles eram bem jovens também em relação a isso, e estava chegando um novo ser, né? E eu comecei a cantar uma música, e veio aquela música que dizia assim, é de nanã, é de nanã. E eu fui botando ela assim no meu colo, porque foi um momento muito bonito. Eu nasci de parto normal em casa, então eu acho que veio muito, é muita doideira, hein, doutor Adriano? Eu acho que não dá para coisa, mas veio aquelas imagens assim de como que eu gostaria de ter sido, que minha mãe tivesse sido acolhida naquele momento daquele parto que era tão bacana. E aí, gente, o óleo de lavanda ficou conhecido na maternidade como sendo o olhinho que ajudava as pessoas a se acalmarem, e aí todo mundo perdia um pouquinho, né? Então, essa coisa da gente ser conhecida como bruxa, a gente nunca vai deixar de ter esse, esse pseudônimo. As bruxas estão chegando. E tá tudo bem, não tem nenhum problema. São os curadores do deserto, são os terapeutas do deserto, né, que estão chegando. É uma nova era, é a transição planetária, como você diz. E é também assim, quando a gente encontra, né, uma pessoa linda como o Adriano também, fazendo essa escolha de dizer assim, há um caminho a mais. Eu posso caminhar junto com o meu paciente de um lado e do outro lado também vir outras pessoas para me conduzirem junto com essa pessoa que está aqui e ele ter uma melhor qualidade de vida e ele ter um estado emocional mais equilibrado e ele ter mais vontade de viver. É de olhar para uma pessoa que tem depressão e dizer assim, nossa, esse cheiro é tão bom, me faz tão bem, né? E da gente saber, por exemplo, que um óleo de laranja doce traz alegria para a vida. Nossa, eu me lembrei agora dos bolos das minhas avós. Então, é isso, é tudo de bom. E uma outra coisa, né, que você colocou de ver os psiquiatras, eu conheci um psiquiatra também, que é um amigo de doutor Adriano, né, de profissão, e eu não sei se ele conhece, que é o doutor Dalberto de Souza. Eu sou terapeuta comunitária integrativa. Eu gosto de trabalhar com o Conheço. grupo, né, Eu doutor fiz, eu Adalberto. fiz a formação dele de terapia comunitária. Nós fomos, olha que bom, que lindo, né? Lá no Ocas do Índio, um dia ele olhou assim e falou assim, medicamento não cura sofrimento. O que cura sofrimento é terapia, é massagem, é óleos, Aí saiu dizendo um catatal de coisas, gente, e isso foi assim um bálsamo para minha alma, que eu falei, estou no caminho, estou no caminho. Adalberto do Ceará, Uhum. já ouvi falar nele. Pois vá Adalberto, conhecer, vale a pena. E vale corra, a porque pena. tá, vale a pena. Vale a pena. Adalberto Barreto. Ele tem um trabalho muito bonito lá, das Quatro Varas, lá em Fortaleza. Isso. Eu fiz a formação dele de terapia comunitária na época que eu trabalhava na saúde da família e convivi um tempo lá com ele nas Quatro Varas, num projeto. Muito, muito bom o trabalho dele, muito interessante. Betânia, aproveitando, então, assim, o que eu observo, né, assim, desse processo, que eu acho muito interessante, na sua fala, foi me trazendo algumas coisas que eu acho que são importantes, né, das pessoas que eu já acompanhei e que eu percebi que
às vezes a pessoa procura um médico psiquiatra, às vezes não, isso é bem frequente. As pessoas nos procuram de uma forma muito objetiva e muito fechada, com o objetivo de tomar um remédio que vai resolver o problema dela. Isso é muito claro, né? E às vezes essa pessoa ela chega com essa demanda, olha, eu tenho tal sintoma e eu preciso resolver isso está me incomodando. E é interessante como essa pessoa ela chega muito fechada e ela não chega disposta a pensar de uma forma mais ampla no que está acontecendo na vida dela, né? Por incrível que pareça, isso é bem comum, né? Isso é bem comum mesmo no cotidiano da vida do médico psiquiatra. E hoje em dia tem sido um desafio, em muitas circunstâncias, eu sensibilizar as pessoas de que elas precisam buscar outras coisas, que é isso que você falou, né? Buscar outras coisas que possam ajudar a lidar com esse sofrimento, que não vai ser um remédio puro e simples que vai ser suficiente para isso, sabe? E nessa jornada, eu encontrei nas práticas integrativas uma ferramenta muito interessante, nesse sentido, assim, indicando as práticas, uma ferramenta, eu vejo nas práticas uma ferramenta muito interessante desse desarme, sabe? Dessa possibilidade, dessa sensibilização, né? Da pessoa conseguir se escutar, como você falou, achei essa palavra muito interessante, da pessoa se escutar, porque até então as pessoas têm essa dificuldade enorme. Então, por exemplo, em algumas situações, inclusive de pessoas que eu já encaminhei para você, muitas dessas pessoas que foram a você, elas nunca se permitiram, por exemplo, fazer uma psicoterapia. Elas nunca se permitiram. Mas aí quando diziam, não, mas a gente tem uma outra alternativa que não é a psicoterapia, não é que substitui a psicoterapia, não é isso, mas é uma outra prática que pode te ajudar também. Vamos tentar isso também, né? E eu acho interessante que esse caminho é um caminho que muita gente consegue, sabe? Assim, muita gente consegue acolher e aí se escutando, começando a se escutar, entrar no processo psicoterápico, né? Eu acho isso interessante e eu tenho visto. Então, assim, quando eu estava falando da história do acolhimento, né? Eu estava falando nesse sentido também, porque parece que quando as pessoas elas conseguem de verdade ser acolhidas, esse se escutar, eu entendo que isso faz parte do acolhimento, né? Esse se escutar, ele faz parte do acolhimento. Se as pessoas elas são verdadeiramente acolhidas, né? Essa resposta empática faz ela, opa, peraí, parece que tem alguma coisa a mais aqui, né? E aí a gente vai conseguindo demonstrar isso, né? Como é que você observa isso? Você... É verdade. E tem uma coisa que muitas vezes chegam pessoas aqui, você estava falando, né, das terapias, e eu vou falar também agora na questão psiquiatra. Muitas vezes as pessoas chegam aqui achando que eu não vou para o psiquiatra. Olha, eu vim aqui porque eu não quero tomar remédio, eu vim aqui porque não sei o quê, eu vim aqui porque não sei o quê. E essa mão dupla é que é bacana, né? Eu sempre digo para o que chega aqui que não vem de um encaminhamento psiquiátrico, eu digo assim, mas o que te assusta tanto? O que te assusta tanto em procurar ajuda médica? Porque também é uma ajuda, e uma ajuda muito importante. E às vezes, doutor Adriano, isso já aconteceu, da gente encaminhar pessoas, e inclusive eu ligar para você, Adriano, estou mandando uma pessoa para você, porque tá assim, chegou aqui para mim, e as pessoas acham que aqui vai ter o milagre da vida, né? Que, é claro, ele vai ser acolhido aqui, ele vai ser escutado aqui, porque a primeira coisa que eu faço é saber o que é que te traz aqui, o que é que traz você aqui, né? Quem é você? Quem é esse ser que chega aqui? Ah, eu sou a pior pessoa do mundo, eu estou muito mal, eu tenho vontade, eu tenho... Aí começa a falar das coisas todas. E você já procurou um médico? Não, eu não quero procurar porque ele vai me medicar. E aí eu sempre falo assim, quando chega no físico, a gente precisa cuidar do físico. Quando chega no físico e no emocional, a gente vai cuidar das duas coisas juntas. E quando a gente chega no físico, que está o corpo todo adoecido, o teu todo está adoecido, a gente precisa de 3 caminhos. O medicamento, as terapias e mais a fé. A gente precisa ativar esses 3. Essas mãos, elas não podem ser esquecidas de jeito nenhum, né? Então, eu vejo que é muito importante, em qualquer situação, desse acolhimento, ele ocorrer. Ele ocorre de uma forma diferente nas terapias? Ocorre, porque a gente tem outras ferramentas que vai ajudar mais um pouco. Quem é que não gosta de um cheiro? Quem é que não gosta de um aroma? Quem é que não gosta de... Poxa, eu cheguei aqui nessa sala, só essa sala, só a cor dela, a cor da minha sala tem uma parte verde. Só essa sala em si, ela já é diferente, ela me deixa muito bem.
E às vezes tem pessoas que chegam aqui, vão para as massas, vão para as pinturas, chegam aqui e não falam absolutamente nada, não tem cobrança aqui, né? Você não precisa, você vai ser escutado, porque até o teu silêncio, ele é gritante e precisa ser escutado e acolhido. Muitas vezes tem pessoas que chegam aqui e saem, mudam e entram caladas, só falam lá para a parte da terapia, né? Da arte terapia, como eu sou arte terapeuta, aqui sempre tem o colorido, aqui sempre tem as massas, aqui sempre tem os bonecos, aqui sempre tem as coisas que podem deixar a pessoa muito mais à vontade, e eu deixo ela à vontade para ela fazer as escolhas dela. Então, ela diz, eu não quero nada disso, eu quero aqui, sabe o que eu queria mesmo? Era dormir. E aí a gente tem outros movimentos que vai ajudando esse acolhimento a acontecer, porque cada pessoa é um ser único. Eu não posso tratar João da mesma forma que eu trato José, da mesma forma que eu trato Frederico, da mesma forma que eu trato Adriano. E aí, cada um, eu só pergunto, a primeira pergunta que eu faço é o quanto feliz você está hoje. E aí, essa pergunta é tão mágica, Adriano, porque mesmo aquelas pessoas que estão mais infelizes, e essa pergunta é de um colega seu médico, chamado Eduardo Bar, o quanto feliz você está hoje? O que te traz aqui? Em que eu posso te ajudar? Eu acho que é as 3 palavras mágicas do acolhimento. O quanto feliz você está, o que te traz aqui, e como eu posso ser contribuição na sua vida, porque na minha você já é. E cada um que entra aqui na minha sala, saibam vocês que eu tenho aprendido muito, tem coisas muito interessantes, né, assim, que me trouxe muitos downloads de consciência, sabe? É incrível, é incrível. Gente, assim, eu falo muito, eu não sei se era isso que vocês estavam querendo, vocês fiquem muito à Não, vontade, perfeito. Adriano, você é de Não, casa, não, né, e fica, assim, muito à vontade para fazer esse conduzir aí, porque eu estou trazendo da minha alma, não, tá que é, perfeito, Betânia. A ideia era essa, a gente falou um pouquinho sobre as práticas, como surgiu, e você deu essa jornada para a gente, explicou quais são, né, os caminhos, por que que elas existem, de onde elas vieram. A ideia é essa mesmo, né? É a gente poder trazer essas informações, né? Tem o grupo hoje, ele tem, né, nos grupos, pelo menos nos grupos do WhatsApp, a gente tem mais de 500 pessoas lá no grupo já, que nessa informação ela vai chegar de alguma forma para elas, porque o encontro vai ficar gravado, então elas vão assistir depois, provavelmente. Né? Simone passou aqui no chat dizendo que vai precisar sair, mas disse que gostou muito do encontro, né? Que muito tem algumas obrigada. questões que ela gostaria, inclusive, de aprofundar, e perguntou se eu posso passar seu contato para ela, eu vou passar, né? Nem lhe perguntei, mas com certeza eu Sim, vou passar. e eu queria fazer um convite, né, assim, porque é claro que eu também tive meus adoecimentos, né, eu não estou aqui hoje sendo quem eu sou se eu não tivesse passado também por um grande deserto na minha vida, né. Então, essa pessoa que vos fala também teve os seus redemoinhos na vida. Não, eu sou terapeuta, ai, tá, não, 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 não. Eu passei também por grandes desertos. E aí, um dos últimos que eu passei foi aí a chegada né, do coronavírus e tudo mais, que foi para todo mundo uma pessoa que fala pouco como eu, que adora ver gente como eu, de repente, para dentro, agora mesmo, não foi fácil, né? E aí, esse convite foi assim, um estalo que foi muito legal, pessoal, que foi assim, em 7 dias, eu tive o insight de que aquele para dentro não era para dentro de casa, era para dentro da minha casa interior. E foi incrível, porque nasceu aí um projeto que é o Medite com a Beth às 6h06, tá? O Medite com a Beth, ele é um programa gratuito, online, de 5h30 da manhã. Eu moro hoje em Fazenda, né? Quem tiver me acompanhar aí, @Betânia Marcel RN. Eu conto um pouco no dia a dia desse meu olhar contemplativo, que é diferente de meditação. Contemplação é uma coisa, meditação é outra, tá? Vamos esclarecer um pouquinho aqui. Ai, que bom, é muito bom saber que você é estudante de psicologia. Eu tenho grandes amigos psicólogos em todas as áreas, mas eu amo vocês também, viu? Muito, muito, muito. E aí é uma coisa muito interessante, porque o que é que aconteceu? Eu comecei a ficar muito angustiada, né? E como eu tinha, né, como eu estou arrítmica há alguns anos já, eu não tenho, eu estou. Entendeu? Eu estou mais maravilhosa do que nunca. Eu comecei a fazer o exercício respiratório. E eu comecei a fazer exercício respiratório e aquilo me acalmava bastante.
E nem precisava nem usar os olhos, eu fazia exercícios respiratórios e depois eu trazia esse tempinho, eu estava acordando muito cedo, eu começava a fazer uma leitura de livros como Deepak, como essa galera que veio antes, os grandes mestres que vieram antes de nós, né? E aí, eu comecei a fazer, respirava, lia, e estava muito bom. Falei, gente, é hora de falar isso pro povo. E eu comecei a fazer live sozinha, 5h30 da manhã. Abria lá o Instagram, falava, ó, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Aí um dia apareceu uma cidadã, professora doutora Regiane Davim, da Universidade Federal, que hoje é minha cliente também. E ela falou assim, eu tô com insônia, eu tô muito aperreada, não sei o que, não sei o que. Pois fica aqui comigo no Medite. A gente criou o Medite com a Beth, tinha dia que era de 5h30, tinha dia que era de 6, tinha dia que era não sei o quê. A gente acabou, isso aí é uma outra história que eu conto, tá lá no meu Instagram, e a gente começou a compilar 6 minutos de meditação às 6h06. Só que antes a gente faz uma conversa, uma prosa legal. Eu nem apareço. Hoje o Medite tem pessoas da Suíça, do Egito, da França, da Alemanha, tem gente de todos os lugares que se conectaram, e eu não conheço essas pessoas pessoalmente, mas é um programa que já vai fazer 3 anos, todos os dias, de segunda a sábado, Medite com a Beth, no meu Instagram, @BetâniaMacielRM, tá? E isso, para mim, foi de uma cura emocional, assim, incrível, porque eu estava, gente, mordendo um dentro de casa, né? E eu sabia que era pelo estresse de estar dentro de casa, trancada e tudo mais. E aquilo ali me fez eu aprender a acordar todos os dias às 4h30 da manhã para preparar o Medite até às 6h06. E tem sido um presente grandioso na vida de muita gente. Inclusive, tem um colega seu, doutor Nilo, né? Médico pediatra, maravilhoso, também está lá. Ele é a esposa dele. Várias pessoas vão chegando e você vai se encontrando, sabe? E é isso, foi qualidade de vida. O Covid me ensinou muita coisa, e por incrível que pareça, não é nada de clichê isso aqui que eu vou falar para vocês, mas o Covid me trouxe uma nova vida. Eu aprendi muito com o movimento dele, né? Aprendi a ter, não ter, a gente fechou o espaço terapêutico, foi assim, do dia para a noite a gente fechou, e agora, como é que fica, como é que é? E tudo ficou, tudo transcendeu, a gente fez novos movimentos, na fazenda eu atendia as pessoas, né? Eu sou vizinha do Levi Jales, então a gente trocava figurinha, mesmo distante, a gente dizia ele com a acupuntura, eu com as terapias. Gente, esse movimento só aconteceu porque o caos, ele foi organizativo. Existe um caos que ele é organizativo e a gente não consegue compreender isso. Tudo que está acontecendo nesse momento é para organizar. Está ruim, é para melhorar. E eu acredito nisso profundamente. Eu coloquei no grupo aqui, Betânia, seu Instagram. Depois Sim. passa para mim o contato do seu espaço, porque aí também coloco no grupo as pessoas que quiserem entrar em contato com você por alguma questão, ou para ter alguma dúvida, ou para, enfim, né, precisar de algum acolhimento, algum cuidado, tá? Claro. E, ó, vocês que estão aqui, hoje, doutor Adriano, eu vou deixar de presente para aquelas pessoas que se sentirem convidadas a fazerem uma sessão de barras de access, tá? Então, toda terça e quinta eu estou em Natal, e a gente pode, sim, devagarinho, a gente vai agendando, botando uns espaçozinhos para que vocês venham conhecer, né? Essa é uma das terapias, viu, Frederico, que ela não está no Ministério da Saúde, mas eu super acredito nela. Barras, para vocês terem uma ideia, 1 hora de barras equivale a 2 horas de meditação. Então, eu gosto muito das barras de Access e tem me feito muito bem também, porque eu faço e faço em mim também. Muito bom. Então, o meu É isso, contato é gente. 84 Sim, tá. 9985 3910. É o meu zap. 8499853910. Eu coloquei aqui no Isso. chat. Pronto, perfeito. Printam aí e é isso. Mas estou aberta aí, ó, eu tô livre, eu, assim, deixei minha agenda para agora de tarde, só para o final da tarde, só para ser muito grata a quem me honrou, e me honrou há muito tempo atrás, não foi de hoje, que Adriano acredita, assim, muito na força do meu trabalho, e eu sou muito grata a você, meu querido, por todo esse carinho seu, porque quando chega paciente dele aqui, diz assim, eu só vim porque doutor Adriano disse
que é muito bom aqui. Eu falei, meu Deus, Adriano, depois de velho, tá dando para mentir, nunca veio nem aqui. Como é que tá dizendo ao povo que é muito bom, né? Mas é claro que eu sei o que ele tá dizendo. E aí, isso eu já começa, já desarma um pouco, eu digo, mas menina, ele disse isso. Mas olha, só faz tempo que ele não pisa por aqui, viu? Aliás, ele nunca veio. Aí começa a dizer e a gente começa a estabelecer esses contatos, que é muito bacana, né? Com certeza. Pois queria te agradecer, viu? Realmente é uma honra ter você aqui e gratidão mesmo você poder compartilhar com a gente. Eu sei que, enfim, é como você fala, é um tempo, né? Um tempo que a gente precisa despender para estar aqui. Então, eu sei do esforço que é separar um tempo do dia, vir aqui conversar. E eu sei que foi muito proveitosa a conversa, né? Quem estiver online, gente, vamos abrir as câmeras para a gente ver uma foto bem bonita aqui. Fazer uma foto. Vou tirar até os olhos, para ser assim. Eu toda cega, mas ó, Quem bem puder linda. abre aí a câmera rapidinho para a gente fazer uma fotinha. Eu compartilhando aqui para a gente compartilhar a imagem. O pessoal abrindo. E se alguém mais abre a câmera aqui. Vamos lá. Só um momento, Opa. pessoal. Boa tarde. Oi, Alessandra. A Alessandra vai abrir também a câmera. Ai, meu Deus, espera aí. Toda a geração do... Dá tudo certo. Pronto, acho que já foi, né? Quem foi? Quem pode abrir agora? Deixa eu ver, peraí. Olha, sorrisos. Pronto, foi. Vou compartilhar lá no grupo para todo mundo. Obrigada. Manda para mim também. Mando para você, Tânia, viu? Muito obrigada, Beijo viu, a para vocês todos. Lembrando que Um semana que dia vem... muito abençoado. Viu, Betânia? Se quiser entrar no grupo também, fica à vontade, viu? Olha, semana que vem... Aí eu quero, manda o Eu link vou para mandar para mim. você. Semana que vem, quinta-feira, a gente vai ter um encontro sobre contação de histórias. É uma profissional que tem uma formação super interessante sobre contação de histórias. Ela tem uma prática, ela chama de contoterapia. Enfim, vou deixar ela contar, porque é muito legal o trabalho que ela faz. Semana que vem vai ser bem legal também. Eu sou contadora de histórias, Olha tá? aí. Então, vamos lá, vamos conversar quinta-feira. Eu tenho que contando de história. Gente, eu queria muito agradecer a todos vocês que ficaram aqui, que foram uma grande contribuição na minha vida. Eu acho muito rico esses momentos, Ariano. Né? Se a gente tem tão pouco esses momentos, eu acho que está retomando isso agora. E todas as vezes que vocês me chamarem, eu vou ficar muito feliz, sou muito grata. Não é tomada de tempo, é ganho de tempo, é ganho de coisas boas, de acolhimento, porque esse também aqui é um espaço de acolhimento, se acolhe muito aqui. E para mim é muito. Ele cuida demais, gente. Ele vem cuidando de mim desde até o convite, até hoje. É tudo muito organizado, muito bonito. Então, isso é acolhimento. Muito obrigada. Uma ótima tarde para vocês, um dia abençoado para todo mundo, né? E é isso. Vocês me encontram por aí também, porque eu sou bodegueira. Tem um Instagram meu aí só de bodega. Depois eu digo para vocês. Tá bom, beijo. Tchau, gente. Até a Beijo. próxima.